Deus é bom. Aleluia. Lembrando os pais que o nosso Mundial Kids está às 4h30 agora. A gente baixou um pouquinho o horário para dar tempo de assistir o Mundial Kids e já vir para a igreja às 6 da tarde, enquanto a gente está nesse tempo diferente. Tá ok? Esther capítulo de número 4, abra lá a sua Bíblia. Tem uma palavra de Deus ali para nós. Esther capítulo de número 4, Esther capítulo de número 5, serão os textos que vamos usar nesta noite. Preste atenção no que o Espírito quer nos dizer, deixe sua Bíblia aberta nesse texto, e nós vamos observá-lo com muito carinho essa noite. Algumas pessoas ainda não compreenderam qual a sua posição, não entendem a sua identidade, e por isso não compreendem sua posição. Quantos me entendem? Digam amém. Em Cristo Jesus nós somos elevados a uma posição extraordinária. Nós somos elevados a uma posição de filhos, a uma posição de herdeiros. Fomos elevados. Em Cristo Jesus nós somos acolhidos na casa do Pai de uma forma tremenda. E a questão é que muitos de nós ainda não aprendemos a lidar com as questões da nova aliança em Jesus. Aliás, a maioria da igreja ainda não compreende o que é a nova aliança em Cristo Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras aqui na igreja, e eu estava meditando sobre isso nessa tarde, sobre essa limitação que muitos de nós temos percebido, de pessoas que não conseguem viver sob os critérios da nova aliança em Cristo Jesus. Para lhe deixar mais claro, é mais ou menos assim que a gente deve ir administrando. Ser pastor de uma comunidade é mais ou menos como ser o pai de uma família. Meus filhos têm idades diferentes, interesses diferentes e necessidades diferentes. Pegou? E uma das coisas que acontece, por exemplo, é que alguns, geralmente os mais novos, ainda têm um paladar não trabalhado, um paladar infantil, se chamaria. Tá, não como isso aqui não dá, e às vezes não tem o gosto para algumas coisas. Então às vezes a gente come uns negócios, e aí quando você vai chegando já também na minha idade, a questão não é uma questão de paladar, é uma questão do que você pode e o que você não pode comer já. Se é que vocês me entendem. Porque você come algumas coisas e você já não fica legal. Eu sei que tem gente fazendo assim. Eu sei disso, gente. Agora que eu vou fazer 65, não é? Daqui 20 anos eu faço 65. Veja bem. Então a gente tem que começar a equilibrar os alimentos. O que eu disse? A gente tem que começar a equilibrar os alimentos, para que todo mundo possa crescer de forma saudável. Diga comigo, saudável. A gente tem que falar de uma linguagem que todo mundo possa acompanhar. Então às vezes a gente dá uma esticadinha a mais, e os que estão mais novos precisam se esforçar um pouco mais e correr aqui para tentar acompanhar. Às vezes a gente fala algo um tanto mais simples, mais básico, e os que estão mais à frente da matéria precisam ter paciência para que a gente continue como família andando com unidade. Posso ouvir um amém? E se a gente aprender isso, se os mais novos se empenharem em crescer, e os mais antigos tiverem a paciência para todo mundo caminhar passo a passo, o que vai acontecer? Nós como comunidade vamos poder criar uma dieta saudável. Nós como comunidade vamos poder dividir um ambiente saudável de fé. Isso tudo começou a me preocupar quando eu recebi uma pergunta esses dias falando sobre a escolha entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento.
Eu gosto dos dois, eu amo o Antigo Testamento, eu prego em muitos textos do Antigo Testamento, mas nós precisamos entender que o Antigo Testamento é o primário da fé. O Antigo Testamento é o primário da fé. O Novo Testamento é uma fé adulta. Isso não quer dizer que os ensinos do Antigo Testamento sejam desprezados. E eu lhe dou um exemplo prático e fácil para você entender. Onde eu aprendi a escrever? Na minha infância. Onde eu aprendi a escrever? Na minha infância. Ou seja, é por causa dos ensinos da minha infância que eu consigo fazer uma obra como essa. Quem pegou? Então a gente não despreza os ensinos da infância. Então, se hoje eu escrevo um livro, se hoje eu dou aula em universidade, se hoje eu dou seminários em lugares de formação, o que acontece? Eu só faço isso por causa de eu ter preenchido a cartilha do Caminho Suave com a Dona Diva na primeira série. Quem pegou? Estão comigo? Eu estou bem devagarinho, que hoje de manhã o pessoal disse que eu cheguei muito. Aí o pessoal falou assim: pô, pastor, tem misericórdia, o senhor deu só voadora hoje de manhã. Então veja só, o Antigo Testamento nos dá base para que a gente possa compreender o Novo. O Antigo Testamento apresenta questões práticas e diárias para que a gente possa ter uma percepção do espiritual, do que vem no Novo. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 4, não precisa nem abrir, é só guardar isso no seu coração, o seguinte, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, embora seja senhor de tudo. Mas o pai o deixa sobre o governo, sobre o comando de tutores, de curadores, de gente que administra o que é dele, porque ele ainda não tem maturidade para receber o que o pai tem para ele, a herança. E aí no verso 4 de Gálatas 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. O que ele está querendo dizer? Que a maturidade da fé chega com Jesus. João capítulo de número 1 diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. A verdade está em Cristo. Vamos repetir isso? A verdade está em Cristo. Ele é a perfeita imagem de Deus. Então o que acontece é que nós olhamos para os textos do Antigo Testamento e temos uma percepção de coisas espirituais que virão e se cumprirão no Novo Testamento. E como é que eu vou dividir isso com você? Eu vou lhe mostrar duas situações. Ou melhor, duas pessoas numa mesma situação, e eu quero que você entenda a posição espiritual delas. Capítulo de número 4 e capítulo de número 5 mostra Mordecai ou Mardoqueu, como você tiver aí na sua tradução, e no capítulo 5 mostra Esther na mesma situação. Acompanha comigo. Eu sei que eu fiz uma introdução meio longa, mas eu precisava que vocês entrassem nesse ambiente de revelação. E o que eu quero dizer para você é que hoje Deus vai mostrar algo para a sua vida. Porque algumas pessoas não têm a liberdade que poderiam ter com Deus. Quando Mardoqueu, capítulo 4, verso 1, vamos lá? Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza. Saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas leia comigo o que diz o texto: mas não entrou. Mas não, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província, onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza.
Qual é a situação dessa gente? Olhe para mim. Eles estão condenados pelo decreto de um homem mau a serem mortos, exterminados. Todo um povo, o povo judeu, deveria ser morto em determinada data, por decreto de um homem chamado Amã, e por aval do rei, por causa de um engano político. Quem está comigo? E o que acontece? Todo o povo começa a chorar, todo o povo começa a se desesperar, e um dentre o povo, chamado Mardoqueu, ou Mordecai, ele se veste de pano de saco, ele se cobre de cinzas, e ele sai pela cidade gritando. Ele sai pela cidade gritando. Sua causa é nobre? Sim. Seu problema é real? Também. Sua situação é crítica? Óbvio. Mas esse homem encontra um limite. Ele chega numa porta que está fechada. E aqui vem uma lição que é a mais importante da noite. O acesso é um privilégio. Vamos dizer? O acesso é um privilégio. De novo. O acesso é um privilégio. Acesso vale mais do que dinheiro. Acesso te permite resolver coisas. Acesso te dá a condição de escapar. O que esse homem tinha era uma causa boa, porém uma porta fechada, porque ele tinha clamor, ele estava vestindo pano de saco, ele estava jejuando, ele estava orando, mas ele não tinha acesso. Ele parou na porta. E na porta ele lamentava, e na porta ele chorava, mas acontece que nem lamento e nem choro abrem portas. E essa é a figura de muita gente, que está do outro lado da porta, gritando, chorando, e a porta não abre. E a pergunta é: onde está Deus? Sim ou não? Que não me vê chorar, que não me vê sofrer, que não me socorre, mas ele está travado, porque para ele a porta está fechada. Eu estou descrevendo uma cena natural, e depois eu quero espelhar isso para o espiritual, por isso eu preciso que você preste atenção. Mas o que diante da porta ele sabe? Eu não tenho acesso, mas eu conheço quem tem. Então, ele manda um bilhete, um recado. Ele pede que alguém dê um recado à sua sobrinha, menina órfã, que vivia do lado de fora como ele, mas que agora é rainha lá dentro, que agora tem lugar lá dentro, que agora tem posição lá dentro, que agora tem o quê? Acesso. Irmãos, nós somos como Esther. Esther é uma figura da igreja. Um dia a gente já esteve fora. Um dia a gente já foi estranho. Um dia a gente já foi inimigo de Deus. Mas uma porta se abriu. E agora a gente tem acesso. Agora a gente está do lado de dentro. Agora a gente está na presença do rei. Agora nós temos acesso à sala do trono e os benefícios e as respostas que ela nos traz. Essa é a sua posição. Essa é a sua condição. Quando Jesus estabelece um reino, Ele estabelece um reino de reis. Repete comigo, um reino, diga forte, um reino de reis. Em Apocalipse capítulo de número 1, Jesus se apresenta como o príncipe dos reis da terra. Diga comigo, o príncipe dos reis da terra.
A palavra príncipe ali no grego é arcon. Arcon quer dizer o chefe maior deles, ou o chefe de todos eles. É por isso que você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a palavra arcanjo, que vem dessa mesma palavra, arcon, que quer dizer o que? Arcanjo, o arcon dos anjos, aquele que lidera os anjos, aquele que é o chefe dos anjos. Agora olha o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo para nós, em Apocalipse 1, ele está dizendo o seguinte: eu sou o arcon, o príncipe dos reis da terra, eu sou o chefe de um reino de reis. Nós não somos mais alguém que está do lado de fora, nós fomos trazidos para dentro. É como a Bíblia diz, fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Levante a sua mão e diga: transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, eu e você não estamos mais fora, eu e você fomos incluídos na presença de Deus. Alguém diga glória a Deus essa noite, por favor. Essa é a maior bênção que alguém pode receber. Glória a Deus aí. Levante a sua mão e diga: eu tenho, por meio de Cristo, acesso à sala do trono. Deixa eu te explicar, meu irmão, essa é a maior de todas as bênçãos. Porque ganhar um carro é bom, mas tem muita gente do lado de fora que também ganha um carro. Porque ter uma casa é bom, mas do lado de fora também podemos ter uma casa. Ter um bom emprego é bom, mas tem muita gente que do lado de fora também tem bom emprego. A questão é que acesso vale mais do que dinheiro, porque tem hora que o carro, a casa, o salário não conta, é só quem tem acesso à presença de Deus. Tem hora, meu irmão, que não é o que a gente tem, mas quem a gente é. Eu vou repetir isso aqui: não é o que a gente tem, é quem a gente é, e a consciência de quem a gente é precisava estar em primeiro lugar na nossa vida. Quem está comigo? Meu Deus. Mas um problema de comportamento existe. Porque embora a gente seja aqueles que estão dentro, tem hora que a gente se comporta como se a gente fosse os que estão. Vou te mostrar. Está no texto. Capítulo 4, verso 8. Jesus. Verso 8. Vamos pular para o 10 já para a gente já ganhar tempo. Vamos lá. Depois você lê em casa. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Vamos ver a resposta de Esther. Ela está dentro, ela podia resolver o problema. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher. Repita comigo: qualquer homem ou... Esther era qualquer mulher? Esther era qualquer pessoa? Guarda isso, é importante. Qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será o quê? Será morto. Então o que ela diz? Existe uma lei que qualquer pessoa receberá condenação se entrar no pátio do rei sem ser convidado. Vamos seguir o texto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Agora veja o final. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. 3 coisas, olhe para mim. Ela é qualquer pessoa? Esta lei pôde condená-la? Não. O que a gente vê é o seguinte: primeiro,
ela ainda não entendeu quem ela é. Segundo, ela ainda vive governada por leis humanas. E terceiro, 30 dias sem visitar o marido, ela abriu mão da intimidade. Vamos lá? Ela não entendeu quem ela é. Problema de identidade. Ela ainda vive governada por leis humanas. Problema de conhecimento. Terceiro, há 30 dias que ela não visita o marido. Problema de intimidade. Por que que muita gente está dentro, mas vive com o mesmo sentimento de quem está fora? Porque ainda não entendeu quem é. Ainda permite que fragmentos da lei continuem governando suas posturas e seus posicionamentos. E abriu mão de ter intimidade com o Rei. E é quando a gente faz isso, queridos, que a vida da gente vai se tornando um caos. Porque eu não sei quem eu sou. Eu deixo que a lei continue me condenando. E abro mão de ter intimidade com o meu amado. Para onde eu vou? Eu estou dentro, vivendo a vida como quem está fora. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Quem sou eu? Você não sabe da condenação? Eu, há 30 dias, não tenho intimidade com Ele, não o visito, não o encontro. Querido, o que eu vim te dizer hoje, é que isso é uma revelação espiritual para mim e para você. Somos filhos amados. A lei já não tem domínio sobre nós. E o Santo dos Santos foi aberto quando o véu foi rasgado, e nós temos acesso à intimidade com Deus. O que Ele está dizendo para você é que se você entender quem você é, se você conhecer o meu amor e a minha misericórdia por você, e se você se abrir para ter intimidade comigo, você nunca mais vai viver como quem não tem para quem apelar, como quem não tem para quem buscar, porque eu e você em Cristo Jesus temos livre acesso ao Pai. Dá um glória a Deus aí. Levanta a tua mão e diga: Senhor, nesta noite, restaura a minha identidade, renova a minha mentalidade e proporciona mais intimidade. É gente vivendo como se fosse estranho, mas é filho. É gente se orgulhando de ser chamado de servo, quando eu devia lembrar que não é servo, é filho. É gente querendo comover do lado de fora, esquecendo que já foi posto para o lado de dentro. Para espelhar isso, lembra de Jesus contando a parábola do filho pródigo, de quando o menino volta, e o pai o abraça, o acolhe, e uma festa acontece, mas ele tem um filho dentro de casa e outro filho do lado de fora, e o pai vai lá para dizer: filho, vamos entrar, teu irmão voltou, o bezerro cevado a gente matou, o vinho bom a gente pôs na mesa, tem música, tem dança, hoje é festa. E ele bate do lado de fora e diz o seguinte: pai, eu a vida toda quis um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos, e o Senhor nunca me deu. Pai, eu te sirvo tentando te agradar,
Eu tento ganhar o teu coração te servindo. Eu tento ganhar o teu coração me dedicando, suando, sofrendo, pagando preço. E o pai olha para ele para dizer: filho, você esqueceu quem você é. Você não é meu empregado, você é meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Você esqueceu que você tem acesso. Você esqueceu que você podia pegar o boi que você quisesse, o cabrito que você quisesse, a hora que você quisesse, do jeito que você quisesse, que você podia fazer o que você quisesse, porque você é meu filho, meu herdeiro. Mas o triste da parábola do filho pródigo é que esse homem termina com um filho do lado de fora. Ele podia estar vivendo a festa do lado de dentro, mas as amarguras, as mentalidades, os sentimentos, as confusões da identidade, de não saber quem é, de pensar de forma legal, de ter sua mentalidade distorcida e não viver uma intimidade, de nunca abrir para o pai o desejo do seu coração, fez com que ele ficasse do lado de fora, embora tivesse o privilégio de estar dentro. E essa é a realidade de muitos hoje no Evangelho. Vive lamentando do lado de fora, quando poderia estar desfrutando do privilégio de estar dentro. Alguém pode dizer amém? Mardoqueu dá uma apertada em Esther, porque às vezes a gente precisa de um chacoalhão, sim ou não? Às vezes a gente precisa de um chacoalhão. E olha que bonito o capítulo 5, em comparação ao capítulo 4. Olha como tudo é diferente quando você entende quem você é e você desfruta do seu acesso. Capítulo de número 5, verso de número 1. 3 dias depois, Esther vestiu pano de saco, é isso? Não? Ela vestiu porque ela era rainha. Porque ela se assumiu. Irmãos, ela tinha medo de entrar na presença do rei. Mas se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Esther, você vai descobrir uma coisa: Esther é eleita, Esther é escolhida, Esther é amada, Esther é separada, Esther é acolhida. É isso que a Bíblia fala de mim e de você. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos separados, nós somos acolhidos, nós somos recebidos. Ela se assume de quem ela é, e convicta de quem é, ela entra. E olha o que você vai perceber no texto, por favor. Verso 2. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ou melhor, ainda no verso 1, perdão. O rei estava no trono de frente para a entrada. Eu lhe pergunto: quem fica olhando para uma porta, está esperando o quê? Alguém chegar. Significa que aquele homem está ali, ali tem uma porta. Ele vira a cadeira dele e fica ali, Quando é que ela vai entrar? Quando é que ele vai entrar? Eu tenho uma porta infalível. Meu Jesus disse: eu sou a porta. Meu Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for
por mim. Meu Jesus, pelo seu sangue, me deu livre acesso a Ele, o Rei que está no trono. Olha para essa porta chamada Jesus, que está aberta para mim, que está aberta para você, que está aberta para todos que creem. E se hoje você está tímido, eu declaro que o espírito da timidez caiu por terra, porque Jesus é a porta que está aberta para nos colocar na presença de Deus. É uma porta feita com sangue. Se é uma porta feita com sangue, deixa eu te dizer, quando você passar por ela, os teus pecados serão perdoados, e você pode entrar, vir e passar sujo, mas vai sair limpo e santificado pelo sangue de Jesus. Você vai ficar do lado de fora dizendo: eu não sou digno, eu não valho nada. Mas quando você passa pela porta chamada Jesus, uma porta de sangue, do outro lado você sai justificado, do outro lado você sai santificado. Quando você se achega ao Pai por meio de Cristo Jesus, aleluia. Quando você se achega ao Pai por meio de Cristo Jesus, Ele é a porta que não só te dá acesso, mas é a porta que antes de te dar o acesso, te santifica, te justifica, te faz rei, te faz rainha, te faz filho, te faz filha. Mostra que você é amado, eleito, escolhido, separado. Você não precisa ficar do lado de fora chorando. Entremos na sua presença com cantos de alegria, sabendo que nele há um novo e vivo caminho. O rei está olhando para ela, e quando ela entra, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe ali o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou na ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: olha que lindo, que é a rainha Esther, qual o teu pedido? Mesmo que você deseje metade do reino, eu dou a você. Mesmo que você peça metade do meu reino, quando eu te escolhi, quando eu te separei, o que eu queria era dividir o que eu tenho com você. E essa história é a minha história. Essa história é a sua história. Ela é a menina órfã, abandonada, que foi acolhida no palácio. Eu e você somos estes, que um dia fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos separados, e temos hoje livre acesso ao Pai. Quer ver como agora, com isso você vai compreender melhor a teologia? Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Ah, bispo, esse negócio de Romanos não dá, tem que ser doutor para ler esse negócio de Romanos. Já tentei umas 7 vezes. Tem umas palavras bonitas, mas eu não consigo entender a lógica disso. Olha que facinho. Faltava você ter uma aula comigo. Vamos lá. Capítulo 5, fião. Pode ser? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Por meio de quem
obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus, porque a gente era inimigo do lado de fora, mas agora, aleluia, por meio de Cristo, adentramos a presença dEle por sua graça bendita. A graça de Cristo nos permitiu entrar. Levante sua mão e diga: já não estou do lado de fora. A justiça que Cristo cumpriu na cruz me deu de novo acesso a Deus. Abre comigo na carta do Paulo aos Efésios. E esse Efésios também é só lá da batalha espiritual que eu entendo, dos diabos e da armadura. Capítulo de número 2, verso de número 18. Dois 18, está na tela, vamos lá, todo mundo comigo. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, vamos ler? Temos acesso ao Pai por um só Espírito. A gente era Mordecai do lado de fora chorando e sem resposta. Agora a gente é Esther, dentro do palácio, com acesso ao rei. Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Vai lá. Põe o 19 aí, põe o 19. Portanto vocês, vamos ler agora, isso aqui você tem que ler. Portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos. Leia agora o final, vamos lá. E membros da família de Deus. Mas a gente ainda tem aqueles fragmentos na cabeça que faz a gente se sentir pouco à vontade na presença de Deus. E Ele está dizendo: vocês podem entrar porque agora vocês são família. Antes vocês eram estrangeiros, estranhos, mas agora vocês são como Esther. Agora vocês são família. Posso falar mais do versículo? Capítulo 3, verso 12. Vamos ler toda a igreja comigo. Efésios 3, 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Se veste das suas vestes reais. Ergue a tua cabeça e entra na presença do teu Pai. E na presença do teu Pai, saiba que você vai encontrar misericórdia, graça e favor. A misericórdia é o coração perdoador de Deus em ação. A graça é o coração generoso de Deus em ação. E o favor é a mão poderosa de Deus em ação. Então ele tem um coração misericordioso, perdoa. Ele tem um coração gracioso, faz promessa, te acolhe, te ama. E ele tem uma mão poderosa, o seu favor, agindo em sua direção. Pegue sua Bíblia, fique de pé. Eu preciso terminar. Outro dia eu prego mais. Oh Jesus. Tem mais alguém aqui apaixonado por Jesus? Tem mais alguém aqui que podia dizer: Senhor, tu és tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso, tão amoroso.
Para de viver como quem é estranho. Para de viver como quem está do lado de fora. Isso é coisa do Antigo Testamento, que ficava do lado de lá da cortina. Depois que a cruz cumpriu o seu propósito, o véu rasgou e a gente tem acesso à presença de Deus. É uma coisa tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda. Abra comigo a sua Bíblia, Hebreus capítulo 4. Esse texto você tem que riscar, marcar, botar uma seta, passar a marcar texto. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 16, está na tela, se vocês quiserem ler ali com a gente também. Vamos todos ler 4:16, vamos lá, bem forte toda a igreja. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. De novo, igreja, vamos lá. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! Levante a sua mão e diga: eu tenho livre acesso ao Pai. Diga: eu tenho a liberdade de recorrer ao trono da graça em um momento de necessidade. Você já não é mais estranho, você já não é mais estranha, você é um filho amado, uma filha amada, que tem livre acesso ao Pai. Portanto, meu querido, se algo te angustia, se algo te oprime, se algo te entristece, se algo te aflige, hoje, nesta noite, Deus está dizendo: eu abri a porta, eu recebo você. Vem, filho, e me conta as tuas dores. Vem, filho, e me fala dos seus temores. Vem, filho, e me fala do que te aflige. E hoje, nesse lugar, se você que é um filho, uma filha, mas tem se comportado como quem está do lado de fora, hoje, em Cristo Jesus, eu te digo: seja bem-vindo, filha, seja bem-vindo, filho, seja bem-vindo à presença do teu Pai, teu Pai que te cura, teu Pai que te liberta, teu Pai que te transforma. Seja bem-vindo hoje, Pai. Eu oro por cada uma das pessoas deste lugar. E eu peço a Ti agora, estende suas mãos. Você em casa, fique em pé de frente do televisor, levanta desse sofá e agora estende suas mãos, como nós aqui na igreja. Espírito Santo, Espírito Santo, enche este lugar. Espírito Santo, enche esta casa. De tal maneira, Deus querido, de tal maneira, Deus amado, que as objeções na mente comecem a cair por terra, que o sentimento de rejeição, de medo, de fracasso comece a cair por terra, Senhor. Que a falta de intimidade seja vencida, que os fragmentos da lei que acusam e afastam sejam retirados, que a identidade distorcida, que um sentimento de orfandade caia por terra hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta hora, que a tua presença poderosa e gloriosa encha este lugar de maneira grandiosa, encha este lugar de maneira tremenda, encha este lugar de forma poderosa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós temos a liberdade, nos conduz a esta presença maravilhosa. Toda acusação, toda timidez,
toda limitação, todo bloqueio, tudo que trava, tudo que tem deixado fora, longe. Tira isso do nosso coração. O pecado que nos afasta, a mentira que nos atormenta, os conceitos errados, os deslizes, as fraquezas. Tira isso de nós hoje. Nos permite entrar por meio do sangue e nos faz justificados, meu Deus. Hoje Tu és o nosso socorro, e este acesso é um privilégio. Levante a tua mão e diga: Deus, Tu és o meu socorro, e esse acesso é um privilégio. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Ao terminar este culto eu vou estar ali assinando o livro, e eu espero que você aqui e você em casa tenha sido tremendamente abençoado pelo Espírito Santo, possa experimentar mais da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, vamos adorá-lo, celebrar sua presença.